favor. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar esta mesa com todos esses escritores admiráveis. Foi inevitável lembrar que há 7 anos eu estive aqui nas Correntes para lançar na 20ª na 20ª edição das Correntes, para lançar Torto Arado. E talvez eu já havia publicado 2 livros antes de contos, mas ali estava nascendo o meu primeiro romance. Talvez este tenha sido o meu primeiro compromisso público com leitores, com uma audiência tão grande. E eu estava aqui deste lado muito apreensivo, nervoso. Tenho certeza que minha voz saiu gaguejando durante aquele momento. E pensei que hoje, depois de passar por tanta coisa durante esses anos, ter uma vida intensa em relação aos livros, à leitura, que estaria aqui muito tranquilo, mas fui assomado outra vez por aquele sentimento de incerteza. Talvez seja a memória daquele dia, né, de ver uma audiência tão bonita, tão completa, que isso nos intimida. A vida nos intimida muitas vezes, né? E daí é preciso vencer alguns medos. E é esse exercício que eu faço, pensando no mote desta mesa. Olhar para o mundo à nossa volta, surpreender-se, horrorizar-se, consternar-se com a experiência dos seres. Identificar caminhos a trilhar, conflitos, avanços, mudanças, contar o tempo antes, depois, durante um evento e outro. Inventariar os atos das espécies, da nossa em particular. Projetar o acúmulo, desejar a equidade, destruir, aniquilar. Iludir-se com a falsa certeza de que podemos ter o domínio sobre tudo o que vive, sobre a nossa própria vida. Esta tem sido a epopeia humana. Perguntar-se onde estamos, tentar prever para onde vamos. Por vezes, recontamos a história das nossas origens no intuito de compreender o presente, mas é próprio do humano criar, tecer ilusões, buscar a verdade absoluta, autoritária, que contemple os próprios anseios que, inevitavelmente, encontrará eco nos desejos alheios. Vivemos tempos de grandes alienações. Imagino que todos os períodos da história tiveram suas cotas de desvios do que interessava de fato à humanidade. Desvios além da necessidade de sobrevivência, os mitos, as crenças, as religiões, a sanha das conquistas, o domínio sobre os que nomearam como outros, o acúmulo do que resolveram chamar de riqueza, os Estados-nações e suas fronteiras, a ênfase nas nossas diferenças. Mas talvez em nenhum período tenha existido tantas distrações como o nosso. O fardo da sobrecarga de informação, a intenção imperiosa de gerir o tempo, a sedutora e nebulosa tecnologia que promete nos unir a todos, em toda parte, forjando a ilusão de comunidade. Aliás, estar conectado às pessoas no mundo tem nos feito esquecer o chão que pisamos, os humanos que ainda não foram alcançados pelo simulacro de comunidade global, dos seres não humanos que cooperam e sustentam a possibilidade de vida neste planeta. Vivemos uma crise da narrativa que passa necessariamente pela redução da nossa linguagem a imagens, comunicações breves, aceleradas para caber em vídeos de 90 segundos, por textos superficiais, pela falsa interlocução estabelecida com o artifício humano, artifício que agora nomeamos de inteligência. Talvez esta seja a primeira vez na nossa história que atribuímos a máquinas inanimadas, desprovidas de um fluxo vital, aquilo que durante muito tempo
julgamos ser capacidade exclusiva da nossa espécie, ou pelo menos da elite exploradora dela, a inteligência. Essa desconexão com a vida à nossa volta cria miragens sobre onde estamos, distraindo-nos dos reais desafios que nos cercam. Faz-nos acreditar que sabemos para onde caminhamos, ou, para ser mais preciso, para onde achamos que vamos, para onde desejamos ir. Antes de contemplar o futuro, é preciso retornar ao passado, redescobrir veredas e histórias que nos permitam compreender o agora. Saber onde nosso corpo se ancora é o primeiro passo para corrigir a rota e desbravar novas trilhas que nos levem ao tempo seguinte. Por mais que queiram nos fazer acreditar, a Terra, o planeta, não é uma nave à deriva sobre a qual não temos nenhum controle. É possível, sim, que não tenhamos o domínio absoluto sobre o chão que habitamos. Afinal, o planeta é regido também pelas leis do cosmo, por seus próprios mecanismos. Mas há uma fração inextricável que nos une a este planeta. Somos parte do todo. Compartilhamos material genético com outros seres não humanos. 50% com as plantas, por exemplo. Compartilhamos minerais com a terra e matéria-prima da vida com a atmosfera, os rios e os oceanos. Nesta jornada, é preciso que retomemos a narrativa do mundo e da nossa história, olhando com atenção para o presente. Saber onde estamos depende de compreender de onde viemos. A história desigual do mundo nos legou condições díspares de memória e de vida. Conhecer o movimento de nossas origens, reconectar-se com saberes desprezados e modos de vida inferiorizados, pode nos apontar para o lugar que queremos ocupar neste espaço-tempo. Isso demanda entender sobre quais bases a história de determinada sociedade se estabeleceu, como foi experimentá-la na irreproduzível unicidade da vida. É preciso contrapor a objetividade do sistema à subjetividade que nos compõe. A afirmativa já não é onde estamos, mas onde sinto que estou. Como me percebo neste mundo, e se me importa como o semelhante se percebe nele também. Assim como o passado foi escrito pela humanidade, o futuro será imaginado e criado por nós, se não perdermos a capacidade de sermos plenamente humanos, com sonhos, vontades e a vibrante faculdade de se interessar pela alma de tudo que vive. Para intuir aonde vamos, mais do que saber, é preciso sentir onde estamos. Sentir vem do latim sentire, perceber através dos sentidos, escutar, degustar, sentir o cheiro. E, para tanto, é preciso dispor de um corpo livre e vivo, pronto para interagir com o que pulsa ao seu lado. Não há consensos sobre o estado do mundo, mas é possível especular que chegamos aqui sustentados por estruturas de exploração do passado, do mundo, dos humanos, dos não humanos, da terra, da atmosfera, dos rios e dos mares. Chegamos aqui pela desconexão com a diversidade do planeta, a partir da morte da alteridade, da incapacidade de coexistir com o diferente. Acredito que a metáfora do belíssimo título do livro do Laborinho Lúcio faz alusão à selva como lugar do desconhecido, do que se designa como selvagem, do que pode nos suscitar medo e incerteza. A selva, muitas vezes pela narrativa do mundo mercantil, foi-nos apresentada como um ambiente que nos sufoca e fagocita em um emaranhado de leis que, se protegem os humanos e suas propriedades, podem também desumanizar pessoas. A selva, nesta definição, se opõe à civilização. Mas é preciso recordar que foi a civilização ocidental que nos trouxe tal e qual até aqui.
A provável intenção de Laborinho Lúcio era refletir sobre o resgate do sentido ético da nossa coexistência, o direito ao pensamento crítico e as subjetividades que nos distinguem. Se a ideia de selva, para uma parte expressiva da humanidade, continua a ser a do lugar perigoso, indomado, onde o homem descobre não ter controle sobre o mundo, eu vos convoco a refletir sobre outro caminho, e dele certamente depende o nosso futuro, compreender a selva como um mundo da vida. Se retomarmos o sentido original da palavra selva, que vem de silva, floresta, bosque, mata, onde muitos enxergam o caos, veremos uma sofisticada ordem, complexa, múltipla e profundamente solidária. Se a experiência do mundo moderno reduziu o mundo à matéria, à predação, à riqueza e aos recursos que se esgotam, e essa redução nos trouxe a este tempo em que estamos em risco, precisamos restaurar a experiência da coexistência. É preciso contemplar as florestas além da madeira, para enxergá-las como comunidades vitais. São as árvores tidas por nossos mais remotos ancestrais como sagradas, que junto com a vida vegetal dos oceanos, fazem o delicado trabalho de converter gás carbônico em oxigênio. A floresta é uma comunidade de seres que compartilham conosco a graça da vida. A ciência nos informa da complexa trama de comunicação que estabeleceram sob o solo e através da atmosfera num surpreendente mecanismo vital. Para muitas sociedades indígenas de onde eu venho, a separação entre humano e natureza simplesmente inexiste. O humano é a natureza. Elas preservam o sentido de comunidade com outras espécies, onde árvores, seres humanos e rios são sujeitos e parentes. No conceito do perspectivismo ameríndio, que tem como expoente o antropólogo Eduardo Viveiro de Castro, toda forma de vida compartilha uma única cultura, ou para ser mais exato, a mesma alma. O que nos distingue é o invólucro, o corpo, não a essência. O paradigma vigente entre nós é o de que a cultura, a alma, é múltipla, e o corpo nos aprisiona em hierarquias rígidas, onde o que pertence à nossa espécie vale mais. Para as sociedades indígenas, o paradigma é o da coexistência, que em grande parte da história humana foi negociada de forma diplomática, muito diferente do extermínio e da extinção acelerada do nosso tempo. Para o direito humano, para nós, o humano, a essência da vida é exclusividade do humano. Para os humanos e indígenas, a humanidade, a experiência vital, é compartilhada por todos os seres. Uma árvore ou um rio não são recursos, são sujeitos de direitos, são parentes, elos importantes para a trama da vida. O ser humano acredita ser superior às outras espécies, por acreditar ser o único dotado de inteligência, por dominar certa linguagem. Para a cosmovisão de muitas sociedades indígenas, o que nos distingue é a forma, as vestes, não a essência. Em A Queda do Céu, livro de Davi Copenaua, ele nos alerta sobre a ilusão que nos tornou em povo da mercadoria. Reduzimos toda a vida, além da nossa espécie, à definição de recurso econômico. Para o povo da mercadoria, a floresta é a madeira, o animal, a sua carne, penas e pele. A água, a irrigação da fazenda para alimentar seu negócio. Para os Yanomami, a etnia a qual pertence Davi Copenaua, a floresta é a morada dos chapiris, dos espíritos. Uma árvore é uma pessoa com quem se pode conversar e estabelecer alianças. Um animal é parte inseparável da sua compreensão da vida. Nessa perspectiva, parece que os saberes dos que sobreviveram à atrocidade do capitalismo vêm passando a orientar decisões judiciais em diferentes países.
Equador, Nova Zelândia e Brasil, estimulando uma nova visão do direito que deixa a esfera do homem para contemplar a natureza como um todo. Um dos casos mais emblemáticos no Brasil é o do Rio Laje, no estado de Rondônia, no norte do Brasil, reconhecido por um tribunal em 2023 como um sujeito de direito. Este reconhecimento passa pela garantia de que o rio manterá seu curso natural, de que terá o direito de não ser poluído, que terá preservada a mata à sua volta. Para tanto, o rio contará com guardiões no seu curso, a colaboração dos humanos que pode nos salvar, que poderão acionar a justiça para que seu direito seja preservado. Mais importante do que saber para onde vamos, o que seria um ato passivo de espera, é saber como chegaremos lá. É preciso questionar quais princípios nos guiarão nesta jornada, se este futuro inclui a todos, os humanos e a vasta comunidade não humana, se de fato seremos capazes de habitar o amanhã. Muito obrigado.